Queridos irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos, podeis assentar. Estamos felizes por essa oportunidade que Deus nos proporciona de estarmos reunidos aqui nesta noite, essa penúltima terça-feira do ano, terça da palavra, para aprendermos mais da palavra de Deus. Só mais um pouquinho de retorno, está quase chegando. Queridos, estamos desde a última terça do mês de novembro. O pastor Zacarias já falou 2 vezes, o pastor Elias uma vez. É a 4ª terça-feira que vamos estar falando sobre o tema prosperidade à luz da Bíblia. E como base daquilo que Deus ministrou no meu coração nesta noite, para compartilhar com os irmãos esse estudo, nós vamos estar lendo um verso base de inicial. Eu estarei falando aqui sobre a prosperidade à luz da Bíblia na vertente do dízimo, porque ultimamente nós falamos muito sobre oferta, né? Todo culto tem ministração de oferta e às vezes falamos pouco sobre o dízimo. E você vai aprender nesta noite princípios básicos sobre o dízimo. Por mais que você seja dizimista, por mais que você seja fiel ao Senhor no dízimo, sabe da necessidade que isso é fidelidade ao Senhor, você vai aprender algo que vai te acrescentar nesta noite, que vai fortalecer a tua fé, que vai fortificar a tua fé, e o nome de Jesus será ainda mais glorificado. Amém? Vamos ler na carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, carta aos Efésios. O versículo inicial aqui, eu vou ler Efésios capítulo 1 e o versículo de número 3. E depois estaremos discorrendo vários textos da palavra de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. Vou pedir ao nosso irmão Dudu para deixar o fundo mais para o final, que hoje vai ser uma palavra mais de estudo. No finalzinho você faz, vou cantar um hino para você tocar aí, tá bom? Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com algumas bênçãos espirituais. É isso que diz assim? Que nos abençoou com... Vamos de novo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com meia dúzia de bênçãos espirituais. É isso, queridos? Mas que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Queridos, a bênção de Deus para nossas vidas, para o teu povo, é uma bênção plena, é uma bênção completa. Aqui Paulo começa a sua carta à igreja de Éfeso, afirmando que ele nos abençoou com todas. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Que o Senhor, Ele quer nos abençoar em todos os aspectos da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, Deus tem bênção para as nossas vidas. Isso não quer dizer que estamos isentos de problemas, de dificuldade, de aflições. Durante o ano nós tivemos aqui várias quinta-feiras, eu mesmo preguei aqui 6 vezes falando sobre alívio em meio às aflições, falando da realidade das aflições da vida. Isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar aflições, mas há uma diferença entre você viver uma vida na necessidade ou passar pela necessidade. Há uma diferença. Você pode ter momentos de necessidade, todos nós temos. Agora, nós não vivemos uma vida de necessidade. Mais para frente falaremos mais disso. Então, dentro do tema proposto, prosperidade à luz da Bíblia, meus irmãos, eu quero que nós entendamos inicialmente que a prosperidade na nossa vida, sabe quando ela começa? Sabe quando ela começa a prosperidade na vida do ser humano? Vou falar nem do crente por enquanto, na vida do ser humano. Eu vou falar aqui o básico, vocês vão até achar engraçado, mas é a verdade. Quando nós nascemos, o fato de nós nascermos, nós já nascemos prósperos. Todo ser humano já nasce próspero. Sabe por quê, queridos? Quando você nasce, já está tudo preparado para você.
Você não tem que trabalhar para comer, você já nasce comendo, você já nasce mamando, queridos. E nos dias de hoje, escute só, tem chá de revelação, tem chá de fralda, tem chá de não sei o quê. Os meninos, quando ficam sabendo, está faltando 3 meses para nascer ainda, eles já têm mais roupa e sapato quase que eu tive em toda a minha vida de 33 anos de idade. Vocês sabem disso, não é verdade, pastor Jaci? Pastor Jaci depois ele vai contar uma vitória aqui, aí ele vai passar por isso aqui, ó, né? Ô Jesus, segura minha língua aqui, para mim não falar o que não é da minha conta. Então, meus irmãos, nós já nascemos prósperos, e isso é bíblico. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo número 2. Gênesis capítulo número 2, a partir do versículo 7, eu mesmo vou lendo aqui para ganharmos tempo, diz assim, ó: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou. Quem plantou o jardim não foi Adão, pastor Raimundo. Quem plantou o jardim foi o próprio Deus. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Deus fez um homem, Deus plantou o jardim, lavrou o jardim, plantou. Eu gosto dessa palavra, Deus plantou o jardim. Pegou o homem, Adão, está aí, ó, está plantadinho para você, Adão. Aleluia. E do solo o Senhor Deus, quem fez foi Deus. Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis, à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando Adão chegou no jardim, já estava plantado, já tinha árvore frutífera, e já tinha fruto na árvore para ele se alimentar. Era só ele continuar, era só ele cultivar. Então, meu irmão, escute só, meu filho mais velho aqui, eu gosto desse negócio de ter meu filho mais velho. Quando eu casei, eu imaginava quando eu tivesse meus filhos, né, filho mais velho, filho mais novo. Meus filhos mais velhos aqui já vai fazer 12 anos agora, dia 27 de janeiro. E quando ele completa 12 anos, eu completo 12 anos que eu assumi a primeira igreja lá em Pará de Minas, que foi no dia que ele nasceu, que foi a posse da minha primeira congregação. E aí, queridos, ele começou, agora há pouco tempo, como ele está expert, falei assim, ó: papai vai fazendo os vídeos e você vai fazendo a capa. E eu vou te pagando aí 50 por mês para você fazer a capa. Né? E ele ficou todo feliz. E aí eu já ensinei ele que dos 50 ele tem que trazer 5 de dízimo. Mas agora, quando ele recebe os 50 e ele devolve 5 de dízimo, isso é só uma parte do reconhecimento, porque já tem quase 12 anos que ele não tem falta de nada. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando nós começamos a produzir, a ganhar e a começar a devolver, meu irmão, isso aí é o mínimo, porque Deus já está tratando de nós desde o ventre da nossa mãe. Pastor, quem trata de mim é meu pai e minha mãe, mas quem tem tratado seu pai, dado inteligência para ele trabalhar, para escolher a profissão, é Deus. Então, meus irmãos, está vendo aonde começa? É desde que nascemos, nós já nascemos próspero. Já nascemos próspero. Aí eu já li até o versículo 9. Vamos saltar aí, versículo de número 15. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden. Aí não fala que é para plantar, pastor Tarcísio, porque já estava plantado, porque Deus deu primeiro, mas para cultivar e o guardar. Ou seja, é para apenas nós mantermos aquilo que nós ganhamos já de Deus, e para guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. E aqui agora eu vou colocar uma exegese minha, não é isso que o texto quer dizer, mas eu não vou ferir o texto bíblico em colocar essa conexão aqui, pastor Zacarias, que quando fala aqui, ó, Deus plantou muitas árvores, não sei se tinha 10, 50, 100 árvores, e todas elas tinham fruto, mas de todas, uma apenas, Deus falou, que é da ciência do bem e do mal. Dessa você não come, Adão, dessa você não toca, porque no dia que comer, no dia que tocar, certamente morrerás. Então vamos fazer uma comparação, que ele tinha lá 10, 20, 30, 40, 50 árvores para alimentar.
Deus requis dele apenas uma só. Não toca nessa. E aqui é uma conexão minha. Aqui eu já enxergo aqui no período da inocência, porque aqui é a dispensação da inocência. Aqui eu já enxergo na dispensação da inocência aqui o princípio do dízimo. Uma árvore é de Deus, não toca. Não toca. Uma aquela de Deus. Aleluia. Não toca nessa, Adão. Porque se tocar, certamente morrerás, querido. Qual que é o maior problema da humanidade, entre aspas? É claro que é o pecado, a desobediência. E a causa principal do pecado é o quê? A morte, morte espiritual, morte física e morte eterna. A morte veio por causa do pecado, o pecado da desobediência. Então, isso é uma maldição, a morte tornou uma maldição. Morre gente, desde então, o primeiro morto foi o filho de Adão, chamado Abel, que foi o irmão Caim que matou. E desde então, morre gente todo dia. Hoje, morreu mais de 200 mil pessoas no dia, morre aproximadamente, melhor dizendo, 247 mil pessoas diariamente, e ninguém acostuma com a morte. A maldição está aí. E aí permita-me dizer, quando nós tocamos naquilo que é de Deus, nós estamos passivos a sofrermos por maldição. Pastor, a maldição foi quebrada lá na cruz, sim, no aspecto da salvação. A maldição para que nos livrar da maldição do pecado e da condenação eterna, mas isso não quer dizer que podemos viver uma vida de infidelidade à vontade, do jeito que quisermos. Nós temos princípios bíblicos para ser cumprido, e quando um princípio bíblico ele é quebrado, a maldição pode vir sobre as nossas vidas. Amém ou amém, queridos? Então, primeira verdade que eu quero que os irmãos aprendam nesta noite, e se você quiser anotar aí, não foi possível, hoje tem muita coisa fazendo lá, tem a ata da Assembleia Geral, então não deu para colocar no telão, mas depois, se você quiser, eu posso te mandar esse esboçozinho aqui, que eu estou acompanhando. Então, inicialmente, eu quero que você aprenda, escreva aí. Primeiro, vemos que o dízimo é bíblico, porque eu estou falando do dízimo lá na dispensação da inocência. Depois nós vemos o dízimo lá na época patriarcal de Abraão, porque Abraão deu o dízimo, o pastor Zacarias, o pastor Elias já mencionou aqui. Depois nós vemos o dízimo na lei, na época de Moisés. Depois nós vemos o dízimo no Novo Testamento, Mateus 23 e 23, Jesus falando do dízimo. Depois nós vemos o dízimo ainda no Novo Testamento, em Hebreus 7 e 8, quando fala que recebe dízimo aqui homens. Então, o dízimo, ele é bíblico, em todas as áreas da nossa vida. E aí escute isso aqui que eu vou dizer, e o ideal seríamos nós separarmos, darmos dízimo até mesmo do nosso tempo. 2 horas e 40 minutos por dia tinha que ser dedicado ao Senhor. Mas nessa aí, Jesus nos abriu uma exceção. Qual, pastor? Quando ele estava no jardim Getsêmani, orando, e os seus 3 amigos mais chegados, Pedro, Tiago e João, começaram a ter sonolência e a dormir. Jesus chamou eles 1, 2, 3 vezes, e na terceira vez Jesus disse: nem 1 hora podeis vigiar e orar comigo. Então, na questão do tempo, Jesus abriu uma exceção, pelo menos 1 hora. Então, o dia que você não tiver culto, meu irmão, o dia que você não vier na terça-feira, quarta não tem culto, quinta nós não vamos ter culto nessa quinta-feira, separa na tua casa pelo menos 1 hora de leitura de Bíblia, ou de oração, ou de louvor, 1 hora, consagrado ao Senhor, diariamente. Foi Jesus que falou, pelo menos 1 hora, nem 1 hora podeis velar, vigiar e orar comigo. É o princípio do dízimo, do tempo da nossa vida também. Então, primeiro aspecto, o dízimo ele é bíblico. Segundo, vou andar rápido aqui para ficar bem compacto, porque temos outras coisas, nosso pastor tem outras coisas a fazer aqui também. Eu falei que o dízimo é bíblico lá no Jardim do Éden. Abraão entregou o dízimo, Jacó fez um voto ao Senhor de tudo dar o dízimo ao Senhor. Gênesis 28, a Bíblia diz lá em Gênesis 28, a partir do versículo 20. Levítico 27 e 30. Então, o dízimo ele é atemporal.
Olha só, olha quantas referências. Quem estuda o mínimo de hermenêutica diz que pelo menos 3 referências bíblicas se tornam uma doutrina. Eu vou só contar as referências de dízimos aqui principais para os irmãos, ó. Diretamente, que fala a palavra dízimo, porque a palavra dízimo significa 10%. Gênesis 14, Abraão entrega dízimo a Melquisedeque. Depois Gênesis 28, Jacó promete de ser fiel ao dízimo. Depois em Levítico, na lei, fala do dízimo. Poderiam falar nos profetas também, mas vamos falar só do principal. Malaquias 3:10 fala do dízimo. Jesus falou do dízimo em Mateus capítulo 23. E em Hebreus 7:8 ali também está falando do dízimo. 6 referências principais falando diretamente sobre o dízimo, fora as referências indiretamente. Amém? Então, primeira verdade diz assim: o dízimo é bíblico. Não fala forte, meu irmão, porque aqui só tem dizimista nesta noite. O dízimo é bíblico. Isso. Segunda verdade que eu quero falar sobre o dízimo nesta noite, que o dízimo é um teste. Diga comigo, o dízimo é um teste. Por que o dízimo ele é um teste? É o único texto na Bíblia que Deus permite nós provar ele, testar ele, né? Ele disse: provai. O livro de Salmo diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então traga o dízimo todo. Malaquias 3:10, estou lendo aqui em outra versão. Ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, e ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja, e me teste se eu não abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-los. Lucas 16:11 vai dizer: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? Quando Jesus está falando da parábola do mordomo infiel, em Lucas capítulo 16. Sabe por que o dízimo é um teste? Porque tudo pertence a ele. Primeiro, foi ele quem criou todas as coisas. Segundo, depois de ter criado, ainda nos comprou de volta pela redenção da cruz. Terceiro, se não bastasse tudo isso, ele entregou a vida. Nós entregamos a nossa vida para ele tomar conta, o senhorio da nossa vida. Eu já disse aqui sobre os 3 níveis de conversão. Primeiro, nós nos convertemos aos falsos deuses. Segundo, nós nos convertemos ao senhorio de Cristo. E terceiro, nós nos convertemos à causa de Cristo. E eu quero afirmar que nesta noite, e vou dizer mais para frente, que quando nós devolvemos o dízimo ao Senhor, quando nós contribuímos com o dízimo, nós estamos nos rendendo ao senhorio de Cristo na nossa vida. Amém? Então, por que o dízimo é um teste? Porque o Senhor que falou: fazei prova de mim quando você entrega o dízimo. E a palavra 10, você pode observar que tem tudo a ver com teste na Bíblia. Vamos lá ver. Quantas pragas, quantas foram as pragas do Egito, meus irmãos? 10. Por 10 vezes Deus testou o coração de Faraó, foram 10 pragas. Vamos lá. Quantos mandamentos existe Deus deu para Moisés lá no monte, meus irmãos? 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, intrinsecamente, está o dízimo. Porque os 4 primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento para com Deus. Quais são os 4 primeiros mandamentos dos 10? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem se prostrará e nem se adorará a eles. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra de guardar e santificar os dias de sábado, porque o sábado também significa o dízimo, é o descanso, é o do Senhor. Então os 4 primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento para com Deus. Então no nosso relacionamento para com Deus, nós estreitamos Ele, nós reconhecemos que tudo que nós temos vem de Deus. Então por que não lhe devolvê-lo para a sua obra? E os 6 últimos posteriores mandamentos falam do nosso relacionamento para com o homem. Quinto mandamento, que é o primeiro dos últimos 6, fala: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O sexto mandamento diz: não matarás. O 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não tirás falso testemunho. 10º, não cobiçarás nada do seu próximo.
Então, os 6 posteriores mandamentos falam do nosso relacionamento para com o homem. E esses 10 mandamentos, Jesus no Novo Testamento resumiu em 2. Os 4 primeiros é resumido no primeiro grande mandamento: amarás a seu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, em primeiro lugar. E o segundo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque quem ama o seu próximo não mata, quem ama o seu próximo não adultera, quem ama o seu próximo não furta, quem ama o seu próximo não mente, quem ama o seu próximo não cobiça. Então quem ama a Deus, ele é fiel ao dízimo, porque ele tem um relacionamento com Deus e reconhece que tudo vem dele. E quem ama o próximo, ele é fiel ao dízimo, porque aqui ele sabe que através do seu dízimo, o próximo também será alcançado pela mensagem do Evangelho. Amém, queridos? Aleluia. Então tudo, queridos, estou ainda falando aqui que o dízimo é um teste. Quantos mandamentos que são? Quantas pragas foram no Egito? 10. Quantas vezes Deus testou Israel no deserto? Está lá em Números 14, 21 e 23. Quantas vezes? 10 também. Leia lá Números 14, 21 e 23. A Bíblia diz que o Jacó, que fez o voto de ser fiel ao dízimo, o seu salário foi mudado pelo seu sogro Labão. Quantas vezes? 10 vezes. Por quantos dias Daniel foi testado na sua comida? Daniel capítulo 1, a partir do versículo 8. 10 vezes, 10 dias, né? 10 dias. Quantos são os dias de tribulação em Apocalipse? Apocalipse 2 e 10. 10 dias. Quantos eram os discípulos de Jesus? Não era 10 não? Esse era 12. Era 12. Mas foram 10 que passaram no teste, pastor Jaci. Porque dos 12, um negou e o outro traiu. Sobrou quanto? 10. 10 sobraram, 10 foram fiéis. Aleluia. Essa foi de propósito, para pegar vocês. Aleluia. Então, o dízimo, querido, é um teste de mão dupla. Deus não está apenas nos testando, mas é a única passagem bíblica que ele disse: provem. Salmo 34 e 8: provai e veja que o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele que se refugia. Então, você nunca vai conseguir ser fiel no dízimo sem começar a dar, a entregar. Até mesmo porque, queridos, olha só, tem algo que está anotado aqui, ó. A palavra dar, a palavra entregar, tem mais na Bíblia do que outras palavras que falamos costumeiramente. Por exemplo, a palavra crer é usado 270 vezes na Bíblia. A palavra orar, 371 vezes na Bíblia. A palavra amor, 714 vezes na Bíblia. Mas a palavra dar é usada 2.162 vezes na Bíblia. Porque o dar, o entregar, não fala só do dinheiro não. Porque até mesmo o textuário da Bíblia fala do dar, que é João 13,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, segundo lugar, primeiro, o dízimo é bíblico. Segundo, o dízimo é um teste, porque a palavra 10 está ligado diretamente ao teste. E eu estou lembrando aqui, se anotar, quantos espias que Moisés mandou para olhar a terra? 12, a irmã Conceição sabe tudo de Bíblia ali. A irmã que responde todas as perguntas da escola bíblica dominical é a irmã Conceição. Mas dos 12, quantos que não passaram no teste? 10. 2 passou no teste. Quantos que não passaram foram 10. 10 não passaram no teste. E os que não passaram no teste, o que aconteceu com eles? Morreram no deserto. Então, primeiro, o dízimo é bíblico. Segundo, o dízimo ele é um teste. Terceiro, e eu já citei aqui Lucas 16, hein? Ele é um teste. Jesus falou: se vocês não passarem no teste das riquezas terrenas, como que vão passar como vão confiar as riquezas eternas? Terceiro, anote aí, será que tem alguém anotando aí? Primeiro, o dízimo ele é bíblico. Segundo, ele é um teste. Terceiro, o dízimo ele é gratidão. E eu gosto de falar do dízimo e a gratidão. E é um dos versos que eu mais leio aqui.
Pregador pentecostal é outro nível, é outro patamar. O presbítero Rafael está falando aqui, quantos dias que eles ficaram lá clamando, buscando o Espírito Santo, a promessa descida do Espírito Santo? Quantos dias, irmãos? 10 dias. 10 dias. Teste. E desse teste de 10 dias, 50 ouviram a voz de Jesus. Fique lá. E só quase 500, e só quase 120 que passaram no teste. Ficaram até o final. Aleluia. Dízimo é gratidão. Terceiro, o dízimo é gratidão. Primeiro, eu quero que os irmãos escrevam a nota. Primeiro, eu disse que o dízimo ele é. A irmã Conceição falou ali, amém. Primeiro, eu disse que o dízimo é bíblico. Diga a todo mundo, o dízimo é. Segundo, o dízimo é teste. Então vamos lá, vou dizer primeiro, você diz bíblico. Segundo, teste. Terceiro, gratidão. Vamos lá, quem aprendeu. Primeiro, o dízimo ele é. Segundo, o dízimo é. Terceiro, o dízimo é gratidão. Salmo 116, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios. Eu iniciei aqui lendo Efésios 1:13, que diz que somos abençoados com todas as bênçãos. E lá Davi louvou ao Senhor dizendo, Salmo 116, me corrija aí, pastor Jaci, acho que é Salmo de Davi mesmo, né? Salmo 116:12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios. E segundo os exegetas, a Bíblia vai dizer que quando Jesus, depois da ceia, sai para o Monte das Oliveiras, e já lá a Bíblia diz assim, e tendo cantado um hino, foi para o Monte das Oliveiras. Sabe qual hino que ele cantou de acordo com os exegetas bíblicos? É o Salmo 116, 117 e 118. Este é um dos salmos, é o hino que Jesus cantou. E entre este hino, o Salmo 116 está: o que darei eu ao Senhor? Por alguns, por todos os benefícios. É o reconhecimento que todas as bênçãos, que todos os aspectos da nossa vida, que somos abençoados, isso provém de Deus para a nossa vida. Porque eu estou dizendo aqui que o dízimo primeiro é bíblico, o segundo o dízimo é teste, terceiro o dízimo é gratidão. E Deus sempre foi a provisão e a prosperidade de Israel. Por isso que Israel cantava esse hino. E Deus esperava que seu povo fosse obediente à sua palavra, porque se o povo fosse obediente, nunca teria miséria e fome em Israel, porque Deus deixou um princípio lá em Israel também sobre o dízimo, que intrinsecamente fala do dízimo, que eles tinham que trabalhar 6 anos, mas no 7º ano eles tinham que descansar. No 7º ano as dívidas eram perdoadas, no 7º ano o escravo era liberto, e contava 7 vezes 7 anos, tinha o ano do jubileu. Era o princípio que Deus deixou. Mas todos os estudiosos da Bíblia são unânimes em dizer que Israel nunca cumpriu este princípio. Nunca cumpriu este princípio. Foi uma das causas de não cumprir este princípio que Deus permitiu o cativeiro, tanto do reino do norte quanto do reino do sul. Então, queridos irmãos, Deus, Ele é dono de tudo, de todas as minas, de todas as riquezas do mundo. Ele não precisa do nosso dinheiro, mas Ele pode fazer que a nossa vida financeira tenha um propósito eterno. Há quem diga que aquilo que tu guarda, perde. Aquilo que tu guarda, desvaloriza. O meu avô, Raimundo Ferreira da Silva, Raimundo Caramba, que é pai do pastor Zacarias, ele guardou tanto dinheiro segundo o pastor Zacarias. Era como se fosse nota de 200 de hoje. Só que o dinheiro mudou e ele esqueceu de trocar. Foram quase 100 notas das que tinham mais valor na época. Não é, pastor Zacarias? Que quando falou com ele, pai, os filhos falaram, tem que trocar o dinheiro, o senhor tem guardado aí? Tem nada, se tiver algumas ali, tem nada não. Aí quando ele viu que o negócio era sério, ele foi lá e juntou, era quase 100 notas. Quase 100 notas dessas de R$200, hoje daria quantos? 85 notas de 5 mil cruzeiros, era como se fosse a nota de R$200 hoje. Aí falou, perdeu o prazo de troca, levou para a cidade menor, para a cidade grande, para a capital, depois de meses, trouxe, seu Raimundo, perdeu mesmo, não tem valor mais, porque aquilo que tu guarda perde o valor, né? Mas aquilo que tu doa, aquilo que tu dá, tu não perde. Está plantado, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Amém? Isso sem dizer que, isso aqui é o pastor Zacarias que conta, hein? Sem dizer que ele falava, tem que guardar dinheiro para doença,
E o dinheiro que ele guardou para a doença, ele gastou tudo com doença e continuou doente. Aí quando ele viu que o dinheiro não dava mais, aí sabe o que aconteceu, queridos? Aí o Senhor Jesus curou ele. E ele entregou a vida para Jesus. Ele viveu mais quase 2 décadas ainda. Porque, queridos, saúde não tem preço, tem valor. Amém. Quarto lugar, eu já disse que o dízimo é bíblico, que o dízimo é teste. Terceiro, o dízimo é gratidão. Meu irmão, o ingrato não tem como mexer com ele. O ingrato, todo mundo deve para ele. O ingrato, ele não para em serviço nenhum, porque na mente do ingrato, o patrão dele está ficando rico com o serviço dele, ficando milionário com o serviço dele. O ingrato é dessa forma. A ingratidão é um tipo de amnésia. O ingrato não festeja, seu mundo fica pequeno. Ninguém convida o ingrato nem para festa de aniversário, nem para almoçar e para jantar, porque o sentimento que vai sair caro. Vou chamar fulano não, porque vai sair caro para mim, mesmo do ano, mesmo ele almoçando na minha casa. Então o ingrato, o número é pequeno, o mundo é pequeno. Não para em empresa nenhuma o ingrato, porque quando dá alguns meses, ele vê que já dá para sair o seguro-desemprego, ele fala, que isso, vai ficar rico nas minhas costas? Não, estou fora. É desse jeito o ingrato, é medíocre. O ingrato, o sentimento dele é que Deus deve para ele, Deus está em dívida com ele. Essa é a mediocridade do ingrato. Mas nós precisamos de aprender a viver, a cultivar uma vida de gratidão ao Senhor. Gratidão ao Senhor. Há mais ou menos 6 meses, irmãos, eu fui visitar uma irmã aqui na sede. Eu não vou dizer quem é, claro, e nem que se ela está aqui hoje ou se não está. Mas se não tiver aqui essa irmã, vai estar vendo pela live, talvez, não sei, ou alguém vai falar. E essa irmã é muito fiel. É muito fiel nos dízimos, nas ofertas. É uma irmã que desde quando começamos a construção, ela oferta aqui todo mês, além do dízimo para a construção. Todas as ofertas alçadas que nós fazemos aqui, ela ainda é fiel na oferta. Eu fui visitar ela e chegou lá. Eu não sou de reparar as coisas, mas eu reparei que ela estava em reforma. E estava faltando lá a porta da frente, algumas janelas. Eu cheguei e falei com o pastor Zacarias, nós vamos abençoar essa irmã aqui com a porta. E a gratidão dela foi tão grande, não tem preço. Ela não pediu, ela é ofertante, ela é dizimista, ela é contribuinte com a construção. E ela estava em construção, mas ela não deixou, o que comoveu ela, e o Espírito Santo comoveu meu coração, ela não deixou de ofertar para a construção da templo do Senhor, por causa da construção dela. Que ela podia falar, não, eu vou dar um tempo porque eu vou resolver minha vida primeiro. Não era assim que os israelitas estavam fazendo. E Deus falou através do profeta Joel, o que vocês recebem está num saco furado. O dinheiro não rende, porque vocês se preocupam com a casa de vocês e não preocupam com a minha obra. E na hora que eu estive na casa dessa irmã, eu lembrei desse texto na hora disso. Essa irmã, ela não priorizou a sua casa, ela não deixou de contribuir com a casa de Deus por causa da sua casa. Amém, irmãos? Foi um exemplo para mim. Fidelidade. Então, seja fiel. Ninguém perde por ser fiel. Quarto lugar, o dízimo ele é bênção, provisão, proteção e paz. Então eu já disse, primeiro, o dízimo é bíblico. Segundo, o dízimo ele é um teste. Terceiro, o dízimo é gratidão. Quarto, o dízimo gera a bênção P. Isso, a bênção da proteção, a bênção da provisão, a bênção da proteção e a bênção da paz. Antes de eu falar sobre essas 3 bênçãos, bênção da proteção, bênção da provisão e bênção da paz, é necessário eu fazer aqui, abrir um parênteses e dizer que o fato de eu ser fiel no dízimo, eu não estou livre de passar por alguns momentos de necessidade, de aflições da vida, porque isso faz parte do processo natural da vida. Mas se eu estou fiel no dízimo, isso não vai tirar a minha paz. Isso não vai tirar a minha paz. Eu vou passar por momentos de necessidade, como eu já disse aqui no início, mas eu não terei uma vida de necessidades.
Você mesmo sendo fiel ao dízimo, se alguém pregar para você, se alguém falar com você, que você sendo fiel ao dízimo, você nunca vai passar por necessidade, esse alguém está mentindo para você. Porque mesmo você sendo fiel ao dízimo, nós passaremos por um momento de necessidade, que é também um teste de Deus para a nossa vida, que nós devemos ser fiel a Ele, independente de qualquer coisa, somos fiel a Ele, porque independente disso, Ele é fiel para conosco. Igual há pouco tempo ouvi o testemunho de um pastor, que os irmãos juntou e deu um carro para ele, de presente. Diz: pastor, vamos dar um carro de presente para o senhor, mas o senhor promete que não vai doar ele para a obra missionária, pelo menos um ano só fica com o carro, que ele tinha doado já os carros dele para campanhas missionárias. E ele falou: beleza, eu aceito o carro, mas tem um porém, só se vocês tirarem esse adesivo, e Deus é fiel. Ah, mas que isso é? Não, tira esse adesivo, não quero o adesivo, Deus é fiel no carro, aí eu aceito o carro. Ele falou: mas por que, pastor? Não, porque Deus é fiel, não porque Ele está usando vocês para me abençoar com o carro, não. Ele é fiel independente disso, Ele me dando o carro ou não, Ele usando alguém para me abençoar com o carro ou não. Ele é fiel porque Ele é fiel à sua palavra, independente daquilo que Ele me dá ou deixa de dar, Ele continua sendo fiel. Então nossa fidelidade para com Deus é independente das dificuldades, das provas que nós passamos. Eu conheço um irmão, e o pastor Zacarias também conhece, que é muito fiel no dízimo, nas ofertas, e é pregador da palavra de Deus. Ele já teve 2 carros furtados e não achou nenhum dos 2, e ele continua sendo fiel. E uma vez os irmãos começaram a querer ficar, porque às vezes nós queremos ficar com dó da pessoa, às vezes nós queremos ser melhor do que Deus com a pessoa, e nós não sabemos da intimidade de Deus com a pessoa. Ele começou: tadinho do irmão, o carro foi roubado. E um deles foi durante o culto, na porta da igreja, na igreja assim mais distante, né? E ele falou: irmão, não precisa ficar com dó de mim não, muito mais Deus tem me dado há anos, e mais tem Deus para me dar do que os ladrões, o diabo para carregar. Eu não estou triste porque meu carro foi roubado, eu estou triste, não, estou feliz porque a minha salvação está garantida, e carro Deus me concede outro. A fidelidade para com Deus é independente. Amém, queridos? Mas é o que eu estou dizendo, passamos por momentos de necessidades, mas não vivemos uma vida de necessidade, porque temos as 3 bênçãos: bênção da provisão. Diga comigo: bênção da provisão, bênção da proteção e a bênção da paz. Diga comigo então: provisão, proteção e paz. 1, 2, 3. Ficou parecendo que um estava no Rio e o outro em São Paulo. Vamos dizer de novo: bênção da provisão, proteção e paz. 1, 2, 3. Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28 e o verso de número 18. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer. O pão aí está dizendo o quê? Provisão, pão para comer e roupa para vestir. Aqui está dizendo da bênção, da provisão. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Ou seja, que eu vá e volte, é a bênção da proteção. E em paz para a casa do meu pai, ou seja, a bênção da paz. Então, o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Aqui tem 2 vertentes. Eu já vi pessoas talvez criticarem Jacó, e até mesmo eu já critiquei Jacó aqui, que é o crente condicional. Se tu me der, eu serei fiel. Se tu fizer, eu vou dar o dízimo. Tudo bem, esse é o lado negativo do texto, beleza. Mas o positivo aqui é qual? O que nós aprendemos aqui? É a gratidão de Jacó. O que nos ensina aqui o lado positivo de Jacó? É que tem muitos crentes que o Senhor tem lhe concedido a bênção da paz, a provisão, a proteção, e nem assim ele tem sido grato e tem devolvido o dízimo, tem dado o dízimo ao Senhor de tudo. Quantos, meus irmãos, que têm usufruído
da bênção da provisão, da proteção e da paz. E se o lado negativo do texto de Jacó é que ele põe a condição no voto, o lado positivo é que ele foi fiel ao Senhor e Deus prosperou Jacó. E Deus prosperou Jacó. Por onde ele passou, por onde ele andou, ele foi próspero. Amém, queridos? Então você tem provado da bênção da provisão? Quantos têm provado da bênção da provisão? Quantos têm provado da bênção da proteção? Quantos têm provado da bênção da paz? Levante a sua mão, dá uma glória a Deus. Se você tem provado, então seja fiel e dê o dízimo de tudo. Aprendemos com Jacó. Amém? Glória a Deus. E para encerrar eu quero dizer o que acontece quando você passa a ser fiel no dízimo, quando você entrega o dízimo de tudo, a 10ª parte de tudo aquilo que você recebe. E aí vou contar aqui com Rafael, pega o microfone e você vai ler uns textos para mim aqui para encerrar. O primeiro texto que vai ler é Êxodo capítulo de número 10 e versículo 24. Quando nós somos fiel, quando você entrega o dízimo, primeiro, tu está se libertando por completo do Egito. Porque quando Deus usa Moisés com mão forte, braço estendido para tirar o povo dele do Egito, todos nós sabemos que Moisés ouviu ou teve algumas propostas de Faraó, que aí é outra mensagem, mas uma das propostas, ou a última proposta de Faraó foi: Moisés, leve o povo para prestar culto ao Senhor, mas tem uma coisa, o gado não vai, o novilho não vai, a ovelha fica, vocês vão sem nada. Êxodo capítulo 10, versículo 24, lê para nós. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: vão e adorem o Senhor, fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado, as crianças podem ir com vocês. Qual que é a proposta de Faraó aí? Vocês podem ir, mas o rebanho não, o gado não. Tem muitos crentes que estão aceitando essa proposta de Faraó. Você pode ser crente, você pode ir no culto, você pode cantar, você pode estar lá, beleza, tranquilo. Mas tem uma coisa: o seu dinheiro não, o seu dízimo não. O seu dízimo fica lá no mundo lá. Como assim fica no mundo? Sim, porque tu está deixando de ser fiel ao Senhor. Você gasta o seu dinheiro com tudo, você investe em tudo, mas você não investe na obra do Senhor. Você não investe aqui. Então se liberte do Egito. Se liberte por completo do Egito. Faz-la como Moisés. Nem uma unha eu vou deixar aqui no Egito. Não deixe o seu dízimo no Egito. Traga ele para a obra do Senhor. Traga ele para a casa do Senhor. Seja fiel no Senhor. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Porque você não vai deixar nenhuma unha no Egito. Se liberte por completo no Egito. Então quando você entrega o dízimo, primeiro, tu está se libertando por completo do Egito. Segundo, se você está se libertando por completo do Egito, por outro lado você está se entregando por completo a Deus. Mateus capítulo 6 e versículo 21, fala sobre isso. Se entregar por completo ao Senhor. Como que se entrega por completo ao Senhor? De todo o seu coração. Salomão disse, Provérbios 4 e 23, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Jeremias em 29, 13 disse, buscar-me-eis e me acharei quando buscares de todo o teu coração. Então não é por completo, é de todo. Por isso tu precisa de ser fiel ao Senhor, devolver o dízimo de tudo. Lê para nós Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aonde você tem investido o seu tesouro? Se você investir na bolsa de valores, você vai começar a acompanhar a bolsa de valores, porque você está investindo lá. Então invista o seu tesouro aqui na casa de Deus, invista o seu tesouro no céu. Quando Jesus fala para investirmos no céu, aonde a traça não corrói e não há ferrugem, sabe que o princípio que Jesus está ensinando? Porque aqui na terra, nós estamos passíveis às mazelas da vida, a ser assaltado, a ser roubado, a ser injustiçado, a perder dinheiro, porque no mundo aqui, mesmo você sendo fiel, já disse aqui, mesmo nós sendo fiel, nós sofremos perdas. Não tem ninguém
Quem aqui que nunca sofreu perda? Não tem um dizimista fiel que nunca sofreu perda, porque isso faz parte do processo da vida. Mas uma coisa é certa: aqui na terra você perde, mas aquilo que você investe na obra de Deus e no céu, você nunca perde. São sementes eternas que penduram pela vida eterna. Aleluia. Então coloque o seu coração aqui. Você não contribui aqui porque seu coração não está aqui. A tua dificuldade de devolver o dízimo é porque seu coração não está aqui. Porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Terceiro, quando você entrega o dízimo, eu já disse, tu está se libertando por completo do Egito. Tu está se entregando por completo a Deus. Terceiro, você consagra o restante e ganha sabedoria financeira. Tiago capítulo 1, versículos 5 a 8. Lê para nós, presbítero Rafael, carta do irmão Tiago, meio-irmão de Jesus. Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. Você trouxe o dízimo, meu irmão, os 10%, os 90%, está consagrado ao Senhor. E você recebe sabedoria de Deus para administrar o restante. Lê para nós. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Quem dá sabedoria? Olha aí o outro texto falando sobre dar. Quem dá sabedoria é Deus, com generosidade. É Ele que nos dá sabedoria para administrar. Quarto, primeiro, tu está libertando por completo do Egito. Segundo, tu está entregando por completo a Deus. Terceiro, você consagra o restante e ganha sabedoria financeira. Quarto, você vê seu dinheiro render. Já citei aqui. E agora vamos ler Ageu capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 11. O dinheiro dos israelitas não estava se rendendo, porque eles estavam aplicando apenas nele e deixando a casa de Deus. Ageu capítulo 1, versículo 8 ao 11. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Amém, queridos? Muitos esperam muito e ganham relativamente muito, mas se transformam em pouco, por causa da sua infidelidade ao Senhor. É um saquetel furado, de acordo com o texto que nós lemos. O tempo não dá para comentar, então só vou citar. Quando você entrega o dízimo, você não tem medo do futuro e nem da crise. Anote aí para você ler, Mateus capítulo 6, do versículo 24 ao 34. Não vamos ler porque o tempo já finalizou. E por último, quando você entrega o dízimo, e esse aqui eu achei muito forte, que eu vou falar por último aqui e encerro. Você não sofre o peso da culpa. Deixei essa por último. Você, quando entrega o dízimo, você não sofre o peso da culpa diante de algumas aflições do processo da vida. Tem gente, meu irmão, o infiel, se estourar um pneu do carro, já vem. Mas também não estou entregando o dízimo. É assim que acontece ou não? Se deu uma gripe, tem que comprar, gastar com remédio um pouquinho a mais, a consciência já pesa. Se eu tivesse entregado o dízimo, é assim que acontece ou não? Agora, se você é fiel ao Senhor, você pode passar pela luta que você tiver, que uma coisa tem certeza, não é porque Deus quer me ensinar alguma coisa nesse processo, porque eu sou fiel ao Senhor. Você tem sua consciência tranquila. Vocês querem esse prova bíblica disso? Vou ler só 2 versículos para os irmãos. Vocês lembram da história de José, os irmãos de José, né? Olha só o que disse Gênesis capítulo 42. Olha o que é uma consciência pesada de fazer as coisas erradas, de infidelidade, de mentira. Gênesis 42 e 21. Quando Jacó apertou os irmãos dele lá,
Olha só o que eles fizeram entre eles. E achando que José, quando José apertou eles, né? Achando que José não entendia nada. Gênesis 42 e 21. Então disseram entre si, os irmãos falando entre si lá: na verdade estamos sendo castigados por causa do nosso irmão. Queridos, você está mencionando coisa de 22 anos atrás. Lembra do nosso irmão há 22 anos atrás, quando vimos a angústia de sua alma, quando nos pedia e não lhe demos ouvido, por isso nos sobrevém agora essa ansiedade. Aí Rubens respondeu: não é verdade que eu falei para vocês, não peque contra o jovem? Mas vocês não quis me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Olha só, 22 anos sofrendo a culpa do que eles fizeram com o irmão deles, José, e achando que ele já estava morto. Então, meu irmão, quando você é fiel ao Senhor, pode vir a luta, pode vir a dificuldade, pode vir um processo que vier, que você tiver que passar, tu estará com a sua consciência tranquila da tua fidelidade ao Senhor. E tu vai poder até provar ao Senhor, este momento meu, essa crise, essa dificuldade é passageira. E até quando? Porque independente de qualquer coisa, eu permanecerei fiel a ti. Amém, queridos? Sim, oração de Ezequias. Aí olha só, eu estou encerrando aqui falando de José. Gênesis 43 e 17, quando eles voltaram, ele fez como José lhe havia ordenado, e o levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e dizia: é por causa do dinheiro, da outra vez que voltou no saco de cereal, que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, e nos escravizar, e tomar os nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José, e lhe falaram à porta, disseram: meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento, mas quando chegamos à estalagem, ao abrir o saco de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto, por isso trouxemos o dinheiro de volta. Você sabe dessa história. Eu quero destacar aqui o seguinte, que o infiel, o mente culpada, ele justifica até por aquilo que ele não fez, ele tenta justificar. Ele pede perdão até por aquilo que ele não pecou. Então, meus irmãos, não vale a pena. É melhor ser fiel ao Senhor. Vale a pena ser fiel. Tem um hino que canta, né? Vale a pena ser fiel. Então seja fiel em tudo, e a bênção de Deus continuará sobre a sua vida. Eu repito, tu pode até passar por momentos de necessidade, mas tu não viverás uma vida de necessidade. Diga assim, ó: serei fiel. Se tu tiver coragem, serei fiel em tudo, e poderei até passar por momentos de necessidades, mas não viverei uma vida de necessidades. Filipenses 4:12. O que Paulo diz em Filipenses 4:12? Sem passar por todos os momentos abatidos. E aí eu quero destacar que ele diz assim, Paulo diz, olha aqui: sem passar por momentos de abundância e por momentos de escassez. Ou seja, Paulo está dizendo que ele passava por momentos de necessidade, mas Paulo não tinha uma vida de necessidade. A prova é que ele passou por momentos de abundância. Então seja fiel, que tu pode até passar por momentos de necessidade, mas tu terá momentos de abundância também na tua vida. Sabe por que tu vai ter momentos de abundância na sua vida? Eu encerro dizendo aqui, porque o nosso Deus é o Deus de abundância. Aleluia. Ele é Deus que tem mais para nós na nossa vida, momentos de abundância do que momentos de escassez. Os de abundância são bem mais do que os momentos de escassez. Fica de pé, e nós vamos estar orando neste momento. Todas as vezes que você recebe o seu salário, você é tentado. Todas as vezes que recebemos algum dinheiro, nós somos tentados. E o teste é: a quem vamos honrar pelo nosso pagamento? Que vem na sua mente: eu quero honrar a Deus primeiro. Eu ainda não citei aqui, né? Poderia citar, mas o tempo é exíguo. Eu não citei aqui sobre Caim e Abel. Você conhece? Caim tinha uma vida torta. A vida dele não era diante de Deus, era má. E ele ainda levou o resto para o Senhor. Mas Abel não. Abel levou aquilo que ele tinha primeiro e honrou ao Senhor. Então vem sempre na sua mente: honra ao Senhor. Você quer passar nessa prova? Deus é fiel.
Deus é imutável. Não se esqueça que o texto de Malaquias 3:10, o contexto começa no versículo 6, que disse: eu, o Senhor teu Deus, não mudo. Mesmo que nós somos infiéis, Ele não pode negar a si mesmo, Ele permanece fiel. Então nesta noite, se você não tem conseguido ser fiel ao Senhor, faça um propósito ao Senhor de ser fiel a partir de hoje, em você começar a entregar o dízimo de toda a sua renda, de tudo aquilo que você ganhar. Tira os 10%, traga para a casa do Senhor, fiel ao Senhor, faça prova ao Senhor, e você vai passar, vai viver um novo tempo na sua vida. Você vai começar a viver um tempo de abundância na sua vida. Reconheça, o primeiro passo é o reconhecimento. Reconhece que às vezes você tem sido infiel, mas passa a ser fiel a partir de hoje, que tu vai começar a viver um tempo de abundância na tua vida, na tua casa, de prosperidade, de bênção em todas as áreas na tua vida. Amém, igreja? Pai querido, te agradecemos por essa palavra, e queremos, Senhor, ser fiel a Ti em tudo, em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa vida. Queremos que, Senhor, que a fidelidade, ser fiel a Ti nos dízimos, Senhor, de toda a nossa renda, Senhor Jesus. Senhor Deus, nos ajude a ser fiel, e que a bênção do Senhor, da provisão, da proteção, da paz, em todas as áreas venha fluir sobre a vida dos Teus servos, Senhor, sobre a vida da Tua serva, Senhor, sobre essa casa, esse lar, sobre a família, em nome de Jesus. Amém.